Sejam bem-vindos à 12ª aula de Cora voltada para a utilização em nossas notas. Hoje iremos aprender a editar artisticamente os nós gerados pela edição de vetorização dos objetos. Essa aula será dividida em duas partes para melhor explicação. Vamos lá? Então, antes de começar a fazer as edições artísticas, vamos fazer a parte básica, caso vocês não lembrem, de como rotacionar, inclinar um objeto. Então, eu clico no objeto. Automaticamente, quando eu clico no objeto, ele gera 8 pontos, onde eu posso fazer aumentar e diminuir proporcional ou não proporcional, né? Esticando e alterando. Para fazer a rotação desse objeto, basta eu clicar nele novamente, ele cria 8 pontos novamente, porém, ele faz com os 4 cantos da ponta a rotação e os outros 4 inclinação. Lembrando que ele sempre vai fazer isso através do eixo. Se eu alterar o eixo de lugar, ele automaticamente vai fazer a rotação através do eixo. Ok? Primeiro vamos selecionar aqui a ferramenta mancha. Na ferramenta mancha, tanto quanto um objeto só, quanto eu estiver com dois, ele funciona de duas formas. Por exemplo, esse objeto que está uma forma só, se eu clicar e arrastar e continuar arrastando, notem que ele vai continuar as propriedades, tá? Até com o contorno, enquanto eu seguir pelo objeto. Ele não vai modificar outras cores nem nada, porque é somente um objeto que só tem a cor e o contorno. Nesse caso aqui, que temos dois objetos agrupados, o que acontece se eu clicar num e arrastar? Percebam que ele vai misturar as duas cores. É como se eu tivesse um pingo de tinta e colocasse em cima do outro e desse uma mexida com um lápis ou pincel, alguma coisa. Ó, percebam que ele misturou os dois. Correto? Então são N formas que você pode fazer e a criatividade rolar com essa ferramenta. Agora nós vamos falar da próxima ferramenta. Vou voltar aqui como estava antes nos dois objetos. E agora vou para a ferramenta de borrar. Selecionei a ferramenta borrar. A diferença é que ela é limitada. Ela não dá sequência no desenho, no traço, conforme eu fiz anterior de manchar. Ou seja, por exemplo, eu coloco aqui a quantidade que eu quero do pincel, o ângulo que eu quero do pincel, né, da ponta do pincel, e aqui a derivação que eu quero para ampliar ou diminuir. Eu vou colocar aqui 2, ele vai até 10, tá? Só para avisar vocês. Só que no momento que eu coloco 10, é muito pouco o que ele faz. Ó. Perceberam? Então eu vou colocar aqui 2. Percebam que se eu clicar e arrastar, ele vai só até certa parte, ele não continua conforme a outra ferramenta, certo? E também quando tem dois objetos, ele vai ou por um ou para o outro. Se ele estiver agrupado, ele não vai deixar fazer essa ferramenta funcionar. Então eu vou desagrupar. Quanto à questão de agrupar e de desagrupar, vocês podem ficar tranquilo que em breve nas próximas aulas já vão resolver sobre isso, até sobre as camadas. Mas enquanto isso, só para mostrar aqui para vocês como está dois objetos. Vou pegar a ferramenta aqui de novo. Se eu clicar nessa aqui e arrastar, notem que ele não misturou, passou por cima da onde estava, né, o magenta, e continuou o desenho. Se eu fizer ao contrário, acontece a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Correto? Ele não mistura que nem o outro anterior. Voltando agora, vamos falar de mais uma ferramenta bem interessante, que é tornar o objeto áspero, que é o pincel áspero. Como que ele funciona? O pincel funciona da mesma forma aqui. Aqui é o número que eu quero que ele fique áspero, né, a caneta e a angulação, como os outros. O que que acontece? Por exemplo, assim, eu quero dar um efeito de movimentação no objeto. Cliquei no objeto. Notem que quando eu clicar na borda, ele vai fazer um efeito de zigue-zague. Só cuidem que, por exemplo, se você está continuando numa direção e voltar, ele vai fazer mais 10 passos em cima dessa linha.
Então ele fica dessa forma, entendeu? Por exemplo, se eu quero menos passos, eu vou colocar aqui com 5 e vou fazendo a circunferência aqui para vocês verem. Selecionar o objeto, ó, com 5. E eu posso fazer uma parte aqui, quero fazer do outro lado, por exemplo, na parte interna do azul, para ficar ao contrário. Deixou áspero o material. Espero que vocês tenham curtido bastante essa aula, melhor dizendo, né? E que na próxima nós vamos terminar as outras ferramentas aqui, que faltou a ferramenta de suavizar, espiralado, atrair, repelir. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado.